Já falamos aqui outro dia que existiam grupos religiosos que criam doutrinas e ensinamentos diferentes nos dias de Jesus. Um desses grupos formou uma comunidade nos arredores de Jerusalém que poderia se identificar como uma favela hoje nos nossos dias, uma favela brasileira, se a gente pensar assim. Essa vila onde os pobres, os doentes, os miseráveis moravam, era conhecida como a Vila de Betânia, ou a Casa dos Miseráveis, ou a Casa dos Pobres. E nessa vila de gente pobre, de gente da periferia, morava uma família. Uma família que tinha um relacionamento de amizade com Jesus, um relacionamento muito próximo. E Jesus está saindo de um embate teológico, se a gente segue, nós estamos agora falando de João capítulo 11, no capítulo 10 a gente vê Jesus tendo que lidar com o embate com os fariseus por causa da questão da cura do homem cego no dia de sábado. E aqui parece que o autor do texto, ou os autores do texto, nos estão fazendo ver uma transição de sequências narrativas que vão nos preparar para a segunda parte do que vem a ser o livro ou o Evangelho de João, né? Que é a preparação para a morte de Jesus e o seu retorno a Jerusalém para a Semana da Páscoa. Mas o capítulo 11 narra a história, uma das minhas histórias favoritas do Novo Testamento, que é a ressurreição de Lázaro. E esse local, Betânia, entendemos onde era Betânia e o que significava essa vila para o entendimento daquelas pessoas, para a vida religiosa daquele lugar, para aquele momento, faz muito sentido para entender a narrativa dessa história. Então era uma última parada para os peregrinos que vinham do norte até o sul para entrar no templo em Jerusalém e participar dos rituais, quer seja de purificação, quer seja das festas religiosas que haviam ali, ou participarem da vida que acontecia na cidade, que acontecia na polis, né? Então, Betânia era uma vila, era uma aldeia, era uma comunidade periférica. E nessa comunidade periférica que tinha crenças distintas, inclusive sobre a religião, porque eles provinham de uma comunidade descendente ou uma comunidade que tinha rompido com os essênios, que tinha um entendimento sobre a ressurreição de forma distinta dos fariseus. Faz todo sentido entendermos por que Jesus ressuscita Lázaro ali e aquele lugar, e porque até aqueles 3 irmãos decidiram morar em Betânia. Qual era o que motivava aqueles 3 irmãos a escolherem aquela vila para poder morar? Bom, em João capítulo 11, então, acontece a ressurreição de Lázaro. Lázaro era parte de uma família que tinha essa amizade com Jesus. Jesus é avisado da morte de Lázaro, primeiro da doença de Lázaro, e a distância que ele se encontrava, o local onde Jesus estava aqui, os autores não nos dizem, mas nos dá a entender que não é tão longe, porque Jerusalém está a 3 quilômetros que poderiam ter salvo uma vida, não é? Mas Jesus decide não ir de imediato a visitar Lázaro e entender o que estava se passando. E alguns dias depois chega a notícia, Jesus decide, então, ao ouvir a notícia que o amigo dele estava morto, ele decide ir à cidade. Ele vai até a vila de Betânia, se indigna com aquela situação, pede para as pessoas moverem a pedra, escuta o apelo daquelas 2 irmãs que estavam desesperadas diante de uma situação inevitável, ressuscita Lázaro, rompendo uma tradição e tocando num tema tão sensível para as pessoas daquela época. Desperta a ira dos fariseus e dos habitantes também daquela vila. É preciso fugir e se esconder, porque agora aquelas pessoas estavam procurando matar ele, porque ele tinha feito aquele milagre da ressurreição de Lázaro. E aqui nós podemos aprender algumas coisas. Jesus decide
visitar aquele local que era o lugar dos excluídos. O milagre da ressurreição, uma vila de pobres, torna-se uma ameaça para o poder político, para o poder econômico, para o poder religioso da época. Os fariseus ficam sem saber o que fazer, como que a gente vai fazer com tantos sinais entre os pobres, com tantos sinais. Os romanos vão vir, vão nos destruir, vão destruir nossa nação, nos vão entregar de volta para sermos subjugados por estrangeiros, vão mudar a nossa forma de ver o mundo, vão mudar nossas crenças. Jesus confronta aquelas crenças, confronta aquele povo, confronta aquele sistema e confronta a morte com a vida. O que nos ensina é que mesmo diante de um lugar de tanta pobreza, de tanta miséria, a vida sempre pode sobressair. Que a gente possa aprender essa história de Lázaro, que mesmo nos dias de hoje, onde nós temos visto tanta morte e tantas Betânias ocorrendo hoje pelo mundo inteiro, especialmente no nosso país, que a gente possa entender e pedir e talvez chorar como Marta e como Maria e pedir: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Que a gente possa pedir que a vida sobressaia sobre a morte. Um bom dia.